muitos de alto rendimento, né? Outros de médio e os de final de semana, né? Então a gente vai tentar abordar de uma forma simples, mais clara, como a osteopatia tem o seu espaço nesse segmento, tá? Peço que as perguntas não sejam difíceis no final, não, estou brincando. Perguntem o que vocês quiserem, que a gente vai tentar responder da melhor maneira possível, tá? Deixa eu compartilhar com vocês aqui para a gente iniciar o nosso processo. Eu gostaria só de ressaltar, por favor, que vocês não interrompam, né, de novo a aula e que escrevam no chat. Tá todo mundo vendo aí? Sim. Tá. Então, para a gente iniciar, né, o nosso trabalho hoje, então vai ser uma abordagem osteopática em atletas de alto nível, né, ou de alto rendimento, né? Isso é a primeira palestrinha aí dos diálogos em osteopatia, proporcionado pelo IBO, e que vão trazer bastante dúvidas, que é o que a gente quer, mas também muita curiosidade, tá? Travou? Vamos de novo. Agora sim. Bom, como tem muita gente aí no grupo que não me conhece, eu vou me apresentar. A Natália já fez uma breve apresentação, mas, né, para a gente seguir aqui uma ordenzinha. Meu nome é Felipe Guerreiro, né? Minha primeira formação, eu sou graduado em Educação Física, né? Tenho uma especialização em Ciências da Saúde e do Desporto. Sou graduado em Fisioterapia. Me formei no IBO em 2015, né? E sou hoje professor do IBO e fui supervisor junto com o Thiago Suzin do ambulatório da Sojipa, onde nós atendíamos os atletas da Sojipa, inclusive os atletas de judô que foram para a última Olimpíada e trouxeram medalhas para a gente. Tá? Não posso iniciar falar sobre a osteopatia dentro do contexto esportivo se a gente não abordar um pouquinho e revisar aos que já conhecem, a gente revisa, aos que não estão tendo contato pela primeira vez, a gente vai tentar explicar de uma forma bem clara. A visão osteopática, ela parte de 5 pontos, né? Holística e palpatória, anatômica, biomecânica, neurofuncionalidade e a parte fisiológica. O que vem a ser a parte holística e palpatória da osteopatia? A parte holística e palpatória é o que leva a gente ver o corpo por inteiro, não especificá-lo. Então, ter uma ideia de que tudo no corpo é interligado, desde a parte músculo-esquelética até as funções circulatórias, né? Fáscia, músculo, vísceras. Então, essa é a questão holística da osteopatia. Tudo está integrado. Palpatória, né? Qualquer abordagem que o osteopata venha a ter ao seu paciente, ela é totalmente palpatória. Desde os testes de exclusão, que são os testes ortopédicos, que a gente usa praticamente 100% dos atendimentos, até as técnicas que a gente usa dentro de um raciocínio osteopático. Então, ela é 100% palpatória. Dentro da anatomia, o osteopata precisa ter o conhecimento anatômico do que ele vai tocar e do que ele precisa tocar e da onde está o que ele quer perceber. Sem isso, a gente não tem como saber aonde a gente vai chegar. Então, a anatomia é uma parte fundamental deste processo.
saber localização de origem e inserção da musculatura, saber a origem de inserção óssea, saber aonde os pontos de encontro das fibras se localizam. Isso é importante, tá? Já dizia o senhor Steele ali no cantinho, examinando esse fêmur durante dias ou semanas. A parte biomecânica, no meu ver, é uma parte muito importante desse contexto, porque é nela que a gente vai ter a nossa maior percepção e aonde a gente vai conseguir atuar de forma bem expressiva. Se a gente não conhecer a biomecânica, já que nós estamos falando de esporte, a biomecânica de um gesto esportivo, não tem como a gente ajudar aquele praticante daquela especialidade esportiva a ele ter uma melhora ou uma redução do seu sintoma. Então é importante a gente saber a origem e inserção do músculo, o que ele faz, qual a amplitude de uma articulação, se é um problema artocinemático ou cinemático. Isso é importantíssimo para a gente conseguir fechar um diagnóstico. A neurofuncionalidade. Quando a gente fala de neurofuncionalidade, o osteopata ele precisa ter o conhecimento do sistema nervoso periférico e do sistema nervoso central. Ele precisa saber como o corpo reconhece esses estímulos, ele precisa saber como o corpo processa e qual a atuação do corpo diante desses estímulos, como o corpo reage em relação a eles. Então é importantíssimo a gente ter o conhecimento da neurofuncionalidade integral do corpo. Quando eu falo ter o conhecimento, é a gente ter pelo menos a base disso. O resto, a gente constrói. Tudo que a gente está falando aqui, a gente precisa ter pelo menos uma base. A gente precisa partir de um início. E esse início é a gente conhecer cada fundamento desse, pelo menos na sua base. A fisiologia humana. É importante a gente saber como o corpo reage diante de todos aqueles fatores. Diante de uma perda mecânica, diante de um estímulo neuroperceptivo mais aguçado, menos aguçado. É importante que a gente ter este conhecimento. A gente precisa saber o que acontece numa questão neurodinâmica dentro de uma tensão muscular. A gente precisa saber o que acontece diante de uma articulação que durante muito tempo ficou sem movimento. A gente precisa saber o que acontece para aquela tendinite ou aquela bursite está causando uma perda funcional. Então é importante a gente saber como o corpo reage diante desses problemas. Tá? Então essas são as 5 fatias de como a gente pode ver a osteopatia dentro deste contexto avaliativo do corpo humano. A gente traz para vocês um texto que é usual, né, dentro da osteopatia, que explica bem o que é a osteopatia. Então, a osteopatia, também chamada de medicina osteopática, ela se apoia no contato manual para o diagnóstico e tratamento, enfatizando a integridade estrutural e funcional do corpo e a tendência intrínseca do corpo direcionada à própria cura. Então, a gente ajuda com as nossas próprias mãos ao corpo, a direcionar o corpo para uma melhora curativa dele próprio, onde a gente consiga ajudar o corpo a ter um direcionamento para aquela melhora, seja ela de dor, seja ela de perda funcional, dentro de um quadro substanciado de problemas. Tá? Alguns princípios da osteopatia, que entra dentro de tudo aquilo que a gente já falou. Então, o homem é todo indivisível, né? Questão holística. Então, a gente tem que olhar o corpo de uma forma única.
Estrutura e função estão reciprocamente interligadas. Então, a gente tem um problema na estrutura, a gente vai ter uma perda funcional. A gente tem alguma coisa que sobrecarrega aquela função, a gente pode ter uma sobrecarga estrutural. O corpo possui um mecanismo de autorregulação. Dentro de um contexto de tratamento, a gente ajuda aquele corpo a recuperar sua integridade. Então, a gente consegue, através de uma avaliação bem feita, através de um raciocínio clínico bem estruturado, ajudar com a aplicação de algumas técnicas dentro de um contexto específico, a gente consegue ajudar esse corpo a se recuperar mais rápido. O corpo possui a sua própria capacidade curativa, então ela completa o princípio anterior, tá? Então, assim, o corpo possui a sua própria capacidade curativa. Então, no momento que a gente dá um estímulo, o corpo tem capacidade de absorver esse estímulo por uma melhora constante. O movimento dos fluidos corporais é essencial para a manutenção da saúde. Então, a gente precisa fazer com que o corpo crie uma hemodinâmica perdida. Então, o corpo precisa, dentro de um contexto funcional, recuperar a sua hemodinâmica. Então, entra dentro de um contexto hemodinâmico de fluidos. Sistema nervoso tem um papel crucial no controle dos fluidos corporais. Então, entra na questão da neurofuncionalidade. A gente mantendo esse equilíbrio entre percepção e evolução da funcionalidade, a gente consegue ter um corpo mais equilibrado, consequentemente, a questão fluídica ajudando nesse tratamento que a gente procura para o próprio corpo. Aplicações da osteopatia na saúde do atleta. Quando a gente fala que a gente consegue influenciar em todos os sistemas, a gente influencia eles de uma forma bem única. Então, quando a gente trata um paciente ou um atleta com osteopatia, a gente vai ter uma influência no aparelho locomotor, mas a gente também vai ter uma influência no sistema digestivo, no sistema geniturinário, no sistema cardiovascular, no sistema neurovegetativo e até mesmo no otorrinolaringológico. Todos esses sistemas, eles são afetados dentro de uma convergência metamérica. Se a gente influencia ou tenta influenciar uma parte de um sistema, a gente, consequentemente, vai estar influenciando a periferia desse sistema. Então, a gente tem que ter uma ideia de que quando a gente trata uma articulação, por exemplo, uma sacroiliaca, a gente tem que ter uma ideia que a gente está influenciando tudo que está ali perto. Se for uma pessoa do sexo feminino, a gente pode estar influenciando em útero, ovário, bexiga. Homens, a gente pode estar influenciando em funcionamento da próstata, no funcionamento da bexiga, intestino. Então, assim, são condições que a gente tem que levar em consideração na hora de um tratamento, né? Então, isso entra dentro de todas as características primárias da osteopatia, que é o corpo é único, é indivisível. Para a gente fechar um raciocínio osteopático, a osteopatia segue alguns modelos. Primeiro deles, o modelo biomecânico, que permite a restauração da postura e dos componentes músculos esqueléticos. Então, a gente segue dentro de um contexto avaliativo funcional. Esse modelo mostra para a gente que o corpo ele precisa estar funcionando bem para a gente poder ter um bom parâmetro de tratamento. Modelo respiratório e circulatório.
eliminar as disfunções no mecanismo respiratório, na circulação e no fluxo de fluidos corporais. Modelo neurológico: reduzir os estresses mecânicos, equilibrar os impulsos neurais e reduzir ou eliminar o impulso nocioceptivo. Modelo biopsicossocial: combater os efeitos e reações a vários estresses biopsicossociais. O principal que a gente combate é a dor. O principal dele. Modelo bioenergético: combate fatores que têm o potencial de desregular a produção, distribuição ou dispêndio de energia. Aquele atleta que não consegue executar um bom movimento ou executar uma especificidade dentro da sua característica, ele vai gastar mais energia, consequentemente vai ter um gasto maior mecânico para executar aquele movimento. Nós, como osteopatas, temos a capacidade de autorregular isso, fazendo com que ele gaste menos energia e estresse menos a articulação dentro de um contexto bioenergético. O diagnóstico osteopático, dentro de um contexto de todas as ferramentas que a gente pode utilizar dentro de um contexto avaliativo, nós temos os testes de sensibilidade, nós temos os testes de posicionamento, nós temos os testes de mobilidade, que aí a gente divide entre motricidade, que é o controle neurovegetativo, e o de motilidade, principalmente dentro das vísceras, dos componentes viscerais. Testes comparativos, eles são feitos bilateralmente, para a gente ter um parâmetro de funcionalidade daquele indivíduo. Os testes de agravamento, que são utilizados para saber de onde vem e para onde vai o nosso tratamento. Quando a gente fala que a gente fecha um diagnóstico osteopático, isso quer dizer que a gente procura, dentro de um contexto maior, o que está causando todo um problema ou problema maior. O que eu quero dizer com isso? O paciente que chega com uma dor lombar, ele pode não ter uma dor, ele não pode ter o problema dele na lombar. Ele pode ter um problema mais na periferia. Quando a gente vê essa imagem, a gente transfere essa imagem para dentro do paciente. Eu vejo o problema maior, mas eu não consigo encontrar o problema menor. Se eu procuro, eu com certeza vou chegar o mais próximo possível do que pode estar causando todo aquele problema que a gente percebe ou que o paciente refere. Essa frase do viva os detalhes, olhe nas entrelinhas e não seja superficial, ela serve de apoio para a gente não avaliar e não tratar a dor do paciente. O osteopata ele tem a capacidade de procurar e tratar o problema que está incomodando o paciente naquele dia. Por que eu digo naquele dia? Porque o paciente pode voltar com outro problema, num outro atendimento, e a gente encontrar coisas bem parecidas. Então, a gente avalia o paciente no dia que ele está no nosso consultório. Então, sempre, o osteopata ele tem que ser avaliativo primeiro e depois tratar um planejamento de tratamento. Sempre. Então, nunca sejamos superficiais. Sempre vamos procurar o problema atrás do que o paciente apresenta. Entrando no esporte. Quando a gente fala de desempenho no esporte, a gente pode dizer
que a gente tem uma trilogia envolvida no atleta. A gente tem a questão do talento, daquela pessoa que nasceu para fazer e para praticar aquela especificidade. A capacidade de trabalho que esse atleta vai ter dentro de um contexto da sua própria preparação física para aquela prática esportiva. E a gente tem a capacidade de adaptação do atleta. O que é isso? É a capacidade que o corpo dele tem de se adaptar a fatores externos ou até mesmo internos da sua carga de treinamento. A eficiência do gesto esportivo é a capacidade de reproduzir ele por anos. E uma das questões que leva ele a fazer isso durante muito tempo é ter o talento de executar as suas tarefas. Então, todo atleta que consegue se destacar, ele tem uma alta capacidade de tornar aquilo possível. Dentro desse contexto da eficiência do gesto esportivo, a gente tem a capacidade de trabalho. A capacidade de trabalho é onde entra o atleta de alto rendimento. Ele vai ter que ter uma capacidade de realizar o seu treinamento sempre em alto nível. Ele vai ter que ter uma capacidade de chegar perto do seu limite toda vez que ele entrar numa quadra, num campo ou num sistema de treinamento para ele manter a sua capacidade. Então, a capacidade de trabalho e de execução destas cargas é uma das coisas que levam o gesto esportivo a ser eficiente. Capacidade de adaptação. Todo esporte leva ao atleta que o pratica a ter uma capacidade adaptativa diante a fatores externos. Seja ele no esporte coletivo, como a gente pode ver ali no vôlei, seja no atleta brasileiro que está fazendo salto com vara, seja no futevôlei, e nas questões traumáticas, onde a gente tem um trauma e o corpo ele tem que ser capaz de se adaptar ao surgimento de um fator novo. Então, assim, lesões, impacto, o corpo tem que ter uma capacidade de adaptação. E isso tudo interfere no gesto esportivo, no decorrer da carreira desse profissional. E aonde que entra a osteopatia nessa trilogia? Então, a osteopatia, ela vai detectar e tratar os desequilíbrios individuais do atleta, ajudar na recuperação dos traumas recentes, colaborar com a manutenção do gesto esportivo e ajudar a prevenir patologias de restrição. O que é detectar o tratamento dos desequilíbrios individuais dos atletas? Mesmo que nós tenhamos um atleta executando o mesmo gesto esportivo, esse atleta ele vai ter uma individualidade para essa execução. E essa individualidade é que leva o paciente a ser único. É o que leva a gente a avaliar o gesto dentro de um contexto individual. Então, o mesmo desequilíbrio que pode levar um jogador de futebol a não conseguir realizar um chute, não precisa necessariamente ser o mesmo que vai fazer o colega dele não conseguir executar o mesmo gesto. Então, a avaliação ela é muito importante. A gente tem na foto ao lado bem o momento da saída de todos os atletas dos 100 metros rasos. Se a gente olhar cada um dos atletas, todos eles têm uma postura diferente para fazer este arranque. Se eu tiver uma diferença que esteja causando uma dificuldade, ele já não vai conseguir executar o seu gesto dentro de uma normalidade.
E isso, para esse esporte, pode fazer uma grande diferença. Na foto abaixo, nós temos todos os gestos esportivos dos principais jogadores de tênis. Cada um deles com a sua especificidade de movimento na hora de dar um saque. Então, a gente não pode dizer que o mesmo problema para um vai ser o mesmo problema para o outro. Então, nós temos que avaliar este atleta dentro da sua individualidade, dentro do seu gesto, dentro da sua dificuldade, dentro da sua queixa. Ele nunca vai ser igual ao outro atleta. Quando a gente fala na ajuda de recuperação de traumas recentes, no meu modo de ver, o osteopata, ele não é o profissional de ficar à beira de um gramado, à beira de uma pista atlética ou dentro de uma quadra. Isso é o papel do fisioterapeuta. Mas o osteopata contribui para a recuperação de um trauma. Um entorse de tornozelo, muitas vezes ele não precisa ser mexido na hora, mas ele pode ser acelerada a sua recuperação se ele for feita uma boa avaliação e um tratamento eficaz. Uma distensão muscular segue o mesmo princípio. Ela não precisa ser mexida na hora, mas com o decorrer do tempo, com a ação da fisioterapia e com a quebra das disfunções, essa musculatura ela vai reagir mais fácil, ela vai perder a sua sobrecarga. E, consequentemente, o atleta vai retornar mais rápido para a sua prática. Assim serve para uma epicondilite, assim serve por um trauma mais sério, né? Um carrinho, um tostão, qualquer coisa desse tipo. Colaborar com a manutenção do gesto esportivo. Nem sempre o atleta vai chegar para o osteopata com dor. Principalmente quando o atleta já se conhece ou já se trata com aquele profissional há muito tempo. Fazer o atleta conhecer o seu corpo, o seu limite do gesto esportivo, é consequência do nosso tratamento. A avaliação osteopática, o raciocínio osteopático leva o esportista a conhecer o seu gesto esportivo e saber quando ele não consegue executar ele de uma forma leve. Um saque no tênis, aonde aquele esportista não tem uma amplitude total do movimento, é importante. O cara que não consegue mais sacar uma viagem no vôlei, um judoca que não consegue mais fazer o gesto de derrubar o seu adversário, um simples aquecimento numa pista atlética, onde a musculatura fica rígida, inicia com uma rigidez. Nem sempre isso vem acompanhado de dor, mas isso depende do tratamento. E o osteopata tem a capacidade de fazer o esportista conhecer o seu gesto e saber quando ele não está sendo feito de uma forma leve. Ajuda a prevenir patologias de restrição. Um atleta que repete frequentemente o mesmo gesto esportivo, seja ele jogador de basquete, seja ele o tenista, seja ele jogador de beach tênis, que agora está na moda, pode desenvolver coisas como tendinite, bursite, que são questões bem mecânicas. A avaliação osteopática de acompanhamento deste atleta é muito importante para prevenir esse tipo de lesão. Essa sobrecarga de treinamento que pode vir a causar isso, ela pode ser próxima a zero ou zero.
se tiver um acompanhamento do osteopata diante a funcionalidade desse atleta. E a gente pode botar nesse pacote as lombalgias, principalmente as inespecíficas, principalmente as causadas por um desequilíbrio muscular do gesto esportivo. Aquela pessoa que sempre executa o mesmo gesto e não faz um trabalho de reposição contralateral. Isso existe muito, principalmente nos esportes unilaterais, tênis, principalmente. Quando que a gente trata do atleta? A gente vai tratar do atleta sempre que ele sentir a necessidade. Sempre que ele sentir a necessidade. A gente não trata do atleta com data e horário específico. Por isso que o atleta tem que saber o momento que o gesto dele não está sendo bem executado e está sendo prejudicial para ele, seja com dor, seja simplesmente na execução do gesto. Quando que a gente atende esse atleta? Depende de muitos fatores. O primeiro deles, rotina de treino. A rotina de treinamento do atleta é muito importante. Por quê? Nem sempre as manipulações elas vão ser bem-vindas dependendo do momento. Atender um atleta antes do treino é diferente de atender um atleta pós-treino. É importante a gente saber a carga de treinamento que esse atleta está recebendo. É início de temporada? É meio de temporada? É final de temporada? Dependendo do contexto, segue a mesma orientação. O tratamento osteopático ele tem que ser coerente com a carga que esse atleta está recebendo de treinamento. Porque é muito importante a gente cuidar a propriocepção nova que a gente causa diante a uma manipulação, seja ela estrutural, seja ela do tecido. A gente precisa saber também qual é o calendário dos jogos ou das competições deste atleta. Porque é diferente eu atender um jogador de futebol que joga sábado e quarta do que eu atender um jogador de tênis que vai jogar um campeonato numa data específica. Tem uma grande diferença. Eu posso trilhar um planejamento de tratamento para esse atleta, especificamente. Então, assim, o jogador de futebol que treina todo dia, mas tem o alto rendimento dele num sábado e numa quarta, ele é muito diferente de um jogador de tênis que treina, que tem um planejamento de treinamento de baixa intensidade, alta intensidade, e quando está perto do campeonato, de média intensidade, do que o jogador de futebol, que ele tem que estar praticamente sempre perto do seu limite. Faz toda a diferença a gente avaliar um contexto funcional destes atletas. O gesto esportivo é importante para a gente atender o atleta, conhecer o gesto esportivo básico daquela especificidade. Se eu não sei como é o gesto esportivo de um cara que joga ping-pong, eu não tenho como ajudar ele 100%. Eu preciso entender como o tenista joga. Eu preciso entender em que posição que o jogador de futebol ele joga. Porque se ele for zagueiro, teoricamente ele bate mais. Se ele for um cara do meio de campo, teoricamente ele apanha mais. Então isso faz diferença na hora do tratamento. Isso faz diferença se o cara é vai no atletismo e ele faz um arremesso de dardo do cara que faz um salto em distância.
É diferente o cara que faz um salto em altura do cara que faz um salto com vara. Eu preciso entender a mecânica desse movimento para poder entender aonde está o problema. É diferente o atleta de uma pessoa que não é uma atleta de alto rendimento. Para mim, o ponto mais importante da gente atender atleta de alto rendimento é que o atleta chega sem dor. E isso é um problema para muita gente, porque normalmente as pessoas estão acostumadas a tratar dor. O atleta não necessariamente procura a gente por dor. Como eu falei antes, se o atleta se conhece e vê que o rendimento dele está caindo, isso é importantíssimo que a gente saiba que ele vai chegar no consultório sem dor. Uma experiência rápida. Recebi uma paciente que ela era halterofilista e ela estava reclamando que um latíssimo do dorso aparecia mais do que o outro nas fotos que ela tirava. Ela estava com uma desativação muscular neurofuncional do latíssimo do dorso direito, porque ela estava com desequilíbrio e disfunções que nós tratamos ao longo da cintura escapular. Isso fez uma diferença imediata no tratamento dela. Então, assim, ela não veio me procurar por dor, ela veio para eu resolver o problema do latíssimo do dorso, que não aparecia igual ao outro lado nas fotos. Então, assim, essa é um parâmetro aonde mostra que o osteopata tem a possibilidade avaliativa para tratar um paciente de alto rendimento dentro de um contexto de não dor. E isso é muito importante. Para a gente terminar, trouxe para vocês, eu acho que um momento importantíssimo, tanto para a história da osteopatia quanto para o Brasil, né? Que foram as Olimpíadas do Rio de 2016. Aí nós temos, nas fotos, 95% de professores do IBO. Então, nós temos aí a professora Tamara, a coordenadora e professora Natália, nós temos o Ronaldinho, nós temos o Jackson, o Suzin, a Lu. Então, assim, isso mostra o quão importante é a presença do osteopata junto ao atleta de alto rendimento.